De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posse, eu quero te convidar a acessar o novo portal da Rede Família de televisão, redefamilia.com.br, para você saber as novidades da nossa programação, ficar por dentro dos bastidores e de tudo que acontece nos nossos programas. É um jeito da gente ficar ainda mais pertinho de vocês. redefamilia.com.br. Agora, vamos falar de din-din? Maio é um mês muito especial na promoção O Dia Hoje. E sabe por quê? Porque é o último mês da promoção. Porém, ainda tem muitos prêmios esperando por você. E aí eu te faço uma pergunta. Que tal 10 mil reais na sua conta, no seu bolso? Esta é a super grana que você pode levar, inclusive, no próximo sorteio. E o próximo sorteio já acontece na quarta-feira, dia 10, daqui 2 semanas, é isso? Na próxima semana. São 10 mil reais para que você possa aguardar, então, aí. Vai ligando, 996450917. Imagina o que dá para fazer com esse prêmio, hein? Dá para reformar a casa, comprar uma cozinha nova. Quem vai decidir é você. Então não perca tempo, ligue agora. Quanto mais ligar, mais chance você terá de ganhar. 996450917, são 10 mil reais à sua espera. Ligue, participe e muito boa sorte. Maria Cândida. Rafael, você está vendo essa poltrona que eu estou sentada aqui, que é uma delícia? Abre um pouquinho a imagem. Olha que delícia essa poltrona. Eu quero agradecer, porque ela é muito gostosa, ao Marcelo, da Helmer Design. Essa poltrona é feita de fibra sintética e ela vai estar aqui no nosso programa a partir de hoje. Aliás, não, acho que a partir da semana passada ela já estava conosco, mas agora ela vai estar aqui para a gente fazer entrevistas. Muito bom, muito obrigada ao Marcelo da Helmer Design por essa poltrona muito gostosa, porque eu estou me sentindo muito à vontade nela. Muito obrigada, muito gostoso, obrigada mesmo. Agora nós vamos falar de saúde da mulher, vamos falar sobre amamentação nesta semana que nós estaremos falando sobre, essa semana que antecede o Dia das Mães, né? A amamentação é um dos maiores atos de amor, né, da mãe ligada para o filho. É uma ligação única, início de um grande vínculo maternal. Além de ser a melhor e a mais completa alimentação para o bebê, é um ato natural e fisiológico. O leite materno é a alimentação ideal para o bebê e amamentar a criança até os 6 meses de idade está entre as orientações da Organização Mundial da Saúde. Depois disso, a mamãe pode complementar a amamentação com outros alimentos e mantê-la até os 2 anos de idade do filho. Esse assunto é pauta de vários questionamentos no universo feminino. A amamentação está rodeada de mitos e verdades que deixam muitas mães de primeira viagem confusas sobre o que fazer. Diante dessa questão, vamos conversar com a consultora em aleitamento materno, Aline Daniele Jafé, que vai esclarecer alguns mitos e verdades que eu já falei sobre a amamentação. Tudo bem? Como vai? Bem-vinda, prazer enorme. Nossa, a amamentação é um tema muito extenso, muito vasto, né? O que acho que todo mundo sabe é que tem que amamentar até os 6 meses. Exato. Né? E que a amamentação é muito positiva. A mãe realmente, se puder, né, tem que amamentar. Tem alguma outra coisa assim que é lei, que você fala assim, olha, tem que fazer? Então, eu acho bacana deixar claro que a amamentação não é bacana só para a criança, é boa para a mãe também. Né? Então, muitas se doam em função da criança, mas a mãe também tem vários benefícios para a mãe. Então, um deles, que hoje em dia é bastante preocupante, é voltar para o peso, né, após o nascimento da criança. Então, isso também ajuda a retornar o peso da mãe. A amamentação faz essa mãe queimar muitas calorias. Em média, aí, 500 calorias só amamentando. Então, cada vez que amamenta? Num período mais ou menos de 24 horas, né? Então, assim, imagine que uma mulher que corre, ela vai, em média, ter que correr 10 quilômetros para queimar 500 calorias, enquanto a mãe está ali no sofá amamentando seu bebê. Já saíram alguns estudos também dizendo que o índice de câncer de útero também diminui, enfim, o vínculo materno é construído. E, então, é bacana dizer que o benefício não é só para a criança, é para a mãe também, né? Ô, Aline, eu já ouvi dizer, algumas mães, inclusive, já se pronunciaram, ainda bem que são poucas, né? Eu não quero amamentar porque o meu peito vai cair.
A mulher tem esse medo ainda? Tem. Isso não é verdade? Não é verdade. A grande maioria das mulheres são bastante vaidosas, né? O que faz, na verdade, o peito ceder um pouco não é o ato da amamentação em si, é engordar e emagrecer. Então, se qualquer uma de nós sairmos um pouco do peso, nós vamos ficar flácida. Então, não é o ato da amamentação em si. Então, é engordar e emagrecer, tá? E quanto mais o bebê suga, mais leite vai ter? Isso é verdade? Verdade. Por isso que é comum mães de múltiplos conseguirem amamentar. É uma doação, claro, essa mãe tem que se dedicar muito a essas crianças, mas quanto mais esse seio for estimulado, mais leite essa mãe vai produzir. E por que tem mães que não têm leite ou não conseguem descer o leite? O que acontece? Na verdade, eu sempre digo que a amamentação, ela anda de mãos dadas com a cabeça, com a parte psicológica. Então, se por alguma razão a mãe está passando por um processo que deixa ela um pouco mais estressada, um pouco mais cansada, isso pode influenciar bastante na amamentação, tá? Então, tem uma ligação direta. Acho que até ficar encucada, né? Será que eu vou ter leite o suficiente para o bebê? Sim. De repente, esse medo, essa tensão dela pode acabar travando, não é? Não, com certeza. Hoje em dia é muito comum as mães operarem os seios, né? Mamoplastia, silicone, e elas já vêm carregando, né? Com medo de que não vão conseguir amamentar. Então, eu sempre falo que eu nunca desencorajo uma mãe. Porque se ela vai confiante, a chance de dar certo é muito maior. Né? Então, ela tem que confiar, ela tem que se sentir apta, ela tem que acreditar que o corpo dela é uma máquina perfeita. E que ela vai conseguir nutrir o bebezinho dela. Isso é bastante importante. Inclusive o medo de machucar o seio, né? Sim. E aí começam as preparações malucas que vocês já devem ter ouvido N, né? Então, por exemplo, passar bucha no seio, né? Que é uma judiação. Em vez de ajudar, prejudica, deixa o seio muito mais sensível. Uns dias atrás, uma moça estava passando limão indo para o sol, achando que aquilo ia ajudar. Imagina a queimadura, né? Que aquilo poderia causar. E tantas outras coisas. Para ficar mais duro? Para a pele ficar mais rígida e, de repente, ela não ter, né? Machucar. Não machucar. E o que a gente tem visto e tem percebido é que não adianta a mãe preparar o seio. Essa preparação não existe. O que precisa é que o bebê abocanhe corretamente o seio, tá? Então, eu vou mostrar aqui na minha boneca para vocês. A maioria das pessoas... Olha que legal que ela trouxe pra gente aqui, gente. É um avental, né? Fica que bem didático, simula né? um seio, bacana. Então, a grande maioria das pessoas acredita piamente que o bebê vai mamar onde? O bico do seio. E, na verdade, ele mama a areola, que é essa parte aqui da minha boneca. Então, o bebezinho tem que abocanhar toda ou boa parte da areola para que não tenha problema de fissura. Tá? Esse é um dos grandes segredos da amamentação. Se a mãe não tem problema com fissura, não tem dor, a amamentação segue tranquilamente. Então você pode colocar? Então vamos lá. Eu sempre brinco com as mães dizendo que não existe uma posição correta para amamentar. Tá? O importante é sempre ela estar com os pés apoiados ou no chão, em cima da cama, ou com uma poltronazinha, e as costas sempre bem apoiadas. Tá? Aquelas almofadas de amamentação são ótimas, mas algumas mães não se adaptam. Então, almofadas como essas para colocar embaixo dos cotovelos e dar firmeza para não tensionar essa parte. Imagina que essa mãe vai passar muitas horas do dia amamentando, tá? E para a criança, cabecinha e corpinho sempre alinhados, independente da posição que a dupla escolher, tá? Então tem a mais tradicional, que é quando a mãe coloca o rostinho de frente para o seio, né? E dá o apoio aqui, perfeito? E aí, mais uma vez, ela pode colocar travesseiros, então dá licença, para ajudar ela nesse processo, tá? E na invertida, mãe de gêmeos, amamenta muito assim, né? Porque ela consegue colocar os dois bebês ao mesmo tempo, tá? Lembrando que, claro, é ideal que a mãe de gêmeos consiga colocar os dois ao mesmo tempo. Porém, não é uma regra. Para facilitar, né? Imagina que se ela colocar um de cada vez, quando terminar o processo com um dos bebês, vai começar o outro. Né? Então, se ela puder... Porque a mãe cansa, não é isso? Na verdade, é cansativo, né? Já é um sono bastante picado com um, imagine com dois. Cada criança tem uma característica, então um pode ser mais sonolento, o outro pode ser mais ativo, um pode ter mais fome. Então, se ela conseguir manter essa rotina de colocar os dois ao mesmo tempo, melhor para todo mundo, tá? E aí tem a posição de cavalinho, tá? Que é essa que a mãe coloca e dá sustentação no pescocinho e aqui no bumbum, tá? E ela pode segurar o seio ou, uma dica que eu acho bastante importante é, toda mãe tem em casa aqueles fraldões, que é ótimo para enxugar o bebê. Faz uma tipóia. Para mães que têm o seio bastante grande, também ajuda.
coloca embaixo do seio, amarra no pescoço e aí dá sustentação. Ok. Porque algumas mães ficam bastante preocupadas em ficar segurando o seio o tempo inteiro e aí, de novo, essa tensão, né? E aí ela também pode amamentar tranquilamente, ó, dando suporte pro bebê, sem se preocupar muito em segurar o seio. Quanto tempo dura a amamentação, cada uma? Na verdade, essa é uma pergunta super importante. Não existe tempo. Assim como você se alimenta de um modo, sua esposa se alimenta de outro, eu e a Maria também, a criança é a mesma coisa. O mais importante é com que ela retire o leite gordo. E todas as mães, durante o ato da amamentação, fabricam 2 tipos de leite. Um é o chamado leite anterior, que é rico em água, tá? Que mata a sede do bebê. E depois vem o leite rico em gordura, que é esse leite que precisa ser retirado para a criança ganhar peso, se desenvolver bem e, claro, ficar mais tempo saciado. Tá? Lembrando mais uma vez que no começo o estômago da criança é bastante pequeno, vem primeiro o colostro, então essa criança, ela solicita mais vezes a mãe. Esse processo é um pouco mais cansativo, mas depois que desce o leite, vem esse leite gordo e se a mãe deixar o bebê retirar o leite gordo, com certeza ele vai se desenvolver, vai ganhar peso e vai ser uma criança que aos poucos vai começar a criar um hábito de rotina. Tá? O colostro é o primeiro leite, é isso? Exato. Ele dura quanto tempo? Em média, entre o 3º e o 5º dia, vem a apojadura, que é a descida do leite, tá? Mas tudo vai depender da frequência que essa mãe coloca o bebê no seio, para sugar e estimular, né? Fazer com que esse corpo trabalhe em prol da descida do leite, tá? E, mais uma vez, a parte psicológica dessa mãe também tem bastante influência. A cor do leite influencia? Na Porque verdade, a mãe vê o leite, ela fala assim, nossa, meu leite é aguado, é claro demais. Sim. Algumas já falam, meu leite é amarelado, é forte. Sim, É sim. diferente de mulher para mulher, é isso? Não, na verdade é o seguinte, foi aquilo que eu acabei de explicar. Primeiro vem um leite, Esse leite mais aguado. Aham, Por isso tá. que é muito comum você dizer, o meu leite é fraco. Não, na verdade não existe, isso é um mito, né? Não existe leite fraco, é que a criança não teve a oportunidade de chegar no leite gordo, de retirar esse leite mais rico em caloria, tá? Todas as mulheres têm leite anterior, rico em água e rico em gordura, tá? A gente recebeu umas perguntas aqui dos nossos telespectadores que eu vou ler e aí você vai responder, tá? Estimular os seios durante o banho pode prevenir o empedramento? Não, na verdade é o seguinte, isso pode até prejudicar, né? Quando desce o leite, tá? Ele desce em grande quantidade. Pensem vocês que o corpo não sabe qual é a quantidade de leite necessária para aquela criança e acaba que fabrica mais do que a criança consegue consumir naquele momento. É sempre assim? Sim, na grande maioria das vezes é assim, tá? E aí a mãe tem que prestar atenção, porque leite parado no seio pode causar um leve desconforto, como um grande desconforto, tá? Esse é o empedramento, tá? E esse leite parado no seio, ele parece uma gelatina, depois ele fica difícil de ser desmanchado. E aí a mãe corre para o banho, acreditando que a água quente vai ajudar nesse processo. Né? Ela vai para o banho, faz uma massagem, ajuda a aliviar. Porém, a temperatura quente tem um efeito rebote, né? Ela consegue fluir bem, porque a água vasodilata, né? É vasodilatadora. Porém, rapidamente aquele seio enche novamente. Então, o ideal é que ela faça uma massagem no seio para ajudar a quebrar, a fluir bem esse leite, tá? Coloque a criança para sugar, para ajudar nesse processo de esvaziamento da mama. E se de repente a criança mamou um seio e o outro ainda continua muito cheio, Pega a maquininha. pega uma máquina como essa, tá? Essa aqui é uma máquina manual, tá? Que facilita bastante. Eu gosto das manuais, porque se falta luz em casa, como é que faz? Né? Porque tem as automáticas. Tem as automáticas, também? sim. E depois já que estamos falando de ordenha, vamos falar da ordenha manual, que também eu acho interessantíssimo as mães saberem fazer. Na extremidade da areola, tá? Esse é o movimento. Tá? Não pode doer e evita esse movimento, ó, de escorregar o dedo, porque isso vai assar o seio, tá? E vai machucar a mãe. Então é só na auréola, é isso? Exato, na extremidade da areola, tá? Esse é o movimento. E você pode ir rodeando, tá? Para esvaziar todos os ductos. E aí põe um copinho embaixo? Exatamente. Então, vamos lá. Pode ordenhar aqui, ó, tá? Pode gotejar como pode esguichar, tá, meninas? Certo. E vai para a geladeira. E aí, vai para a geladeira, tá? E esse leite pode ficar armazenado 12 horas. Evitar colocar na porta, sempre na prateleira de cima no fundo, tá? E no freezer durante 15 dias. Tá? Se a mãe vai trabalhar e tal, já tem esse leite Tem armazenado. E caso ela não tenha intenção de
oferecer para a criança, Pode doar. pode doar, né? Hoje tem os bancos de leite, né? Exatamente. Então entra na internet, procura o banco de leite mais próximo da tua residência, que eles vêm retirar. Ai, que bom, né? Tem uma outra pergunta. Sabonete retira a oleosidade da pele? Porque fica oleoso? Não, na verdade, assim, todas as mulheres aqui na região do mamilo aparecem como se fossem uns carocinhos. Isso chama tubérculos de Montgomery, tá? E eu digo que Deus é perfeito em tudo que faz. E esses tubérculos secretam oleosidade. Então, a mãe não precisa passar nenhum tipo de creme, não precisa hidratar o seio, não precisa ter essa preocupação de ficar higienizando o seio todas as vezes antes de amamentar. Quanto menos a mãe manipular o seio, melhor, né? Porque aí o índice de fissura cai bastante, né? A única coisa que eu acho bacana e que eu recomendo é uma pomada 100% lanolina, que é essa daqui, tá? É importada ou É importada, mas vende no Brasil, super fácil de encontrar, tá? Ou o próprio leite materno, tá? Que é altamente cicatrizante e ajuda você no passar processo. o leite. Então, terminou a amamentação, a mãe pode ordenhar um pouquinho, passar e deixar, tá? Que ajuda no processo de cicatrização, tanto quanto a pomada. Mas tem mulher que não machuca? Tem. Tem mulher que fica tranquila. Fica tranquila porque o bebê abocanha de forma correta. Então, é importante a mãe ter essa orientação de pega correta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma das grandes dúvidas das mães. Bom, todos os bebês, e aí vamos excluir os prematuros extremos, tá? Nascem com reflexos. E o primeiro deles é quando ele é tocado no lábio inferior. Ele abre a boquinha e procura o seio da mãe. Então, evitar esse movimento de tesoura, tá? Para oferecer o seio. Porque, como eu comentei anteriormente, o bebê não mama o bico do seio, né? Mama a areola. Então, quando a mãe pega em tesoura, ela, em vez de ajudar no processo de pega, ela prejudica, porque o bebê tem que abocanhar a areola, tá? Então, pegar em C, tá? Embaixo ou pelo lado, o que for mais tranquilo. E aí, com o próprio seio, ó, faz esse movimento para passar na boca da nenê, ó, tá? Para estimular a abertura da boca. Então, esse é o processo. E aí, abriu a boquinha, traz o bebezinho, tá? Aqui no vídeo, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas boa parte da boquinha dela tá dentro da areola. Isso é um ótimo sinal, tá? E claro, essa mãe não pode sentir dor, ela pode sentir um leve desconforto, porque é a primeira vez que ela tá fazendo isso, né? Porém, dor ela não pode sentir. O queixinho sempre muito próximo do seio, tá? E bochechinha sempre arredondada, isso também é ótimo sinal, quer dizer que ela está pegando o seio de forma correta, que não está entrando ar, tá? E o lábio inferior, tá? Voltado para fora, tá? Então, assim, como se fosse, a gente brinca, uma boca de peixinho. Quer dizer que a boca está bem aberta, tá? Então, esses são alguns indicativos de pega correta. O mais fácil, claro, é a dor, né? Se a mãe não está sentindo dor, a probabilidade do bebê estar abocanhando de forma correta é grande. Tá? O que acontece geralmente? Correto ou não? Não correto, né? Tudo vai depender da informação, né, que essa mulher buscou antes de ganhar o bebê. Muitas pensam só no parto, no enxoval, se preparam para a gestação e esquecem que a amamentação, ela é muito instinto, mas ela também tem de aprendizado mútuo entre mãe e filho. Né? Então, assim, quanto mais ela lê, quanto mais ela conversar com outras mulheres, de repente fazer parte de uma roda onde as mulheres conversam sobre a amamentação é importante. Tem essas rodas onde? Na internet? Como que é? Hoje em dia a internet ajuda bastante. Existem algumas casas aqui em São Paulo que amparam mulheres que falam sobre gestação, sobre amamentação. E é legal essa troca de experiência, tá? É pela falta de informação que a mulher desiste, deixa de amamentar? Na grande maioria das vezes, nem a falta de informação, mas o pitaco, né? Então, olha como você está saudável, olha como seus irmãos estão saudáveis. Na minha época, eu não amamentei nenhum de vocês, e olha como vocês são felizes, estão saudáveis. Então, quer dizer, hoje em dia, essa cultura da amamentação voltou, e voltou com força, né? Hoje em dia, todos nós sabemos o quanto a amamentação é importante, tanto para o bebê quanto para a mãe. Né? Hoje eu tenho 35 anos e eu lembro que na minha época era bacana. Eu tenho uma foto que era um troféu, minha mãe dizia. Eu, bebezinha, com um monte de lata de leitinho atrás de mim. Né? Então era um troféu para essas mães, era orgulho para elas mostrarem os seus bebês sendo amamentados com leite em pó. Né? E hoje a gente sabe
que a Hoje é o amamentação... inverso, né? Exatamente. É o inverso. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, o que é mastite? Na verdade, é uma inflamação, tá? Que por conta desse leite parado, que eu falei para vocês, pode ocasionar na mama, tá? Então, esse leite inflama dentro do seio, ele vira esses nódulos, essa gelatina, e depois ele é bastante difícil de ser quebrado, aí tem que entrar com a massagem. É muito bom depois fazer... O mais importante é retirar o leite, ou com a bomba, ou com a criança. Pode deixar esse leite aí. Exatamente, tá? Mas eu gosto de deixar bem claro o seguinte. Lembra que no começo da nossa conversa eu falei que quanto mais o seio for estimulado, mais leite a mãe vai produzir? Então, se a mulher sente um desconforto, tá? Porque desceu bastante leite, a criança não tem capacidade para retirar, o importante é ela pegar a bomba, ordenhar manualmente, retirar o leite. Porém, até ela sentir conforto, não é para ela dar autoestímulo para o corpo, porque pode virar uma bola de neve. Né? Ela pode começar a produzir, tá? Então, esse daqui é um produto muito interessante, tá? Você pode colocar ele no freezer, tá? E como ele é anatômico, ele vai bem no seio, tá? E ele ajuda nesse No freezer, processo. ele vai enrijecer, é isso? Exatamente, ó. Ele São parece bolinhas de gel. Exato, de gel, Aqui. tá? Ele também pode ser aquecido, tá? Como pode ser colocado no freezer, tá? Então, ele ajuda nesse desconforto da mastite, tá? Perfeito. Quando ele é colocado no acho freezer. que faz a volta certinha, né? Exato, isso? ele é anatômico, tá? E aí pode ser colocado dentro dessa capa para que a mãe não sinta nenhum desconforto ou não... Seja né? o gelo ou o calor, né? Exatamente, tá colocado dentro da bolsinha, tá? Quando a gente tem sangue, de repente, no seio muito machucado, a gente tem que parar a amamentação? Tudo vai depender de você, né? Eu sempre digo que a mãe não é uma máquina de fazer leite, ela é um ser humano. Então, se ela estiver muito desconfortável, vamos encontrar a melhor alternativa. Lembrando que se esse seio parar de ser estimulado, a produção pode começar a cair. Mas imagina, ela está com dor no seio, de repente se para ela for mais confortável a máquina ou for mais confortável a ordenha manual, vamos tentar, né? Até achar uma solução que seja boa para ela e seja boa para a criança também, tá? Porém, a gente não pode deixar de dar estímulo para esse peito. Daniele, se eu ficar um dia sem amamentar o meu seio, minha produção vai cair. Calma, gente, não é assim também, tá? Lembrando, mais uma vez, que aquela mulher é um ser humano e ela está precisando, nesse momento, de mais cuidado, de mais atenção. Se tem uma mãe lá em casa que estava amamentando até 2, 3 meses atrás, aí ela desistiu de amamentar, foi para o leite em pó. A partir dessa entrevista, dessa conversa, deu um start, ela pode voltar a amamentar? Sim, sem dúvida nenhuma. Pode? Pode. Ela vai ter o leite ainda? Eu sempre digo assim, se mães adotivas conseguem amamentar os seus filhos, por que uma mãe que, por alguma razão, interrompeu a amamentação e se arrependeu, enfim, não pode voltar a amamentar? Então nunca é tarde. Nunca é tarde. Tá certo. Daniele, muito obrigado pela tua presença, agradeço. obrigado pelos esclarecimentos, né? Tenho certeza que ajudou inúmeras mães desse nosso país. E olha, eu só quero lembrar aqui que amamentar é um direito. E aqui em São Paulo, é até uma lei que para mim parece ser desnecessária, mas é garantido por lei. Nós tivemos até um tempo atrás algumas mães que passaram por certo constrangimento pelo ato de amamentar em público. Foi então que vereadores aqui da Câmara de São Paulo se uniram, apresentaram uma lei, já foi sancionada inclusive pelo prefeito Haddad, né? Exigindo, inibindo qualquer tipo de manifestação contrária a essa amamentação. É uma lei que não seria necessária se o mundo fosse um pouquinho mais tolerante. Amamentar é vida. Nós estamos falando de vida. É um direito seu, mãe, acima de tudo, um direito do seu filho. É sobre a saúde, o crescimento do seu bebê que nós estamos falando. Mas agora, mudando completamente de assunto, eu quero garantir para você que o seu carro novo está mais perto do que você imagina. E para isso, você vai ligar para o telefone que já está aparecendo no seu vídeo. 0800 940 1585. Ligue e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Olha, com o consórcio Embracon, você vai poder comprar o carro do seu sonho. Dá uma olhada no tamanho dessas parcelas. Quer um Volkswagen Gol? Olha isso, R$ 372 por mês. Só isso. Que tal ainda um Chevrolet Onix? Olha que conforto, né? Dirigir um Chevrolet, parcelas a partir de R$ 434. Tem o Hyundai HB20, 496 e muitos outros carros. Então não perca tempo. Vai ligar agora no 0800 940
1585 e conquistar o seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros. Porque no consórcio Embracon, o atendimento é de primeira e você pode escolher um plano, um carro que cabe no seu bolso, tudo sem burocracia. Ligue agora então, 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo com a Embracon. Nós vamos agora então para um rápido intervalo. Na sequência, já comprou o presente para sua mãe? Que tal presenteá-la de uma forma diferente? Daqui a pouquinho tem dicas para vocês aqui no Tudo Posso. A gente já volta.